presença do senhor imensamente, pelo comprometimento com a justiça. O senhor recorda dos fatos que a gente vai tratar aqui agora? Positivo, Excelência. Vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas ao senhor, na sequência a defesa. Se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Patrícia, a senhora está com a palavra. Obrigada, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde, sargento Cláudio. Boa tarde, promotor. Se você recorda dos fatos, Positivo. o senhor pode narrar, por gentileza? Que a equipe realizava patrulhamento em Sobradinho, quando a gente foi solicitada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar mesmo, ali de Sobradinho, dizendo que teriam recebido uma denúncia de que haviam 2 indivíduos fazendo traficância de drogas ali na quadra 1, entre o CL 15 e 17, salvo engano, e que era rotineira, segundo essa denúncia, era rotineira esses indivíduos fazendo essa traficância de drogas no local. Deslocamos até o endereço e avistamos 2 indivíduos numa transação típica de tráfico de drogas, que um passando um objeto para o outro, e fizemos a abordagem. Quando chegou, nos aproximamos, eles percebiam o momento que eles jogaram alguma coisa no chão e o outro estava com o objeto na mão. Fizemos a abordagem, localizamos uma nota de R$100, ela enroladinha, como se estivesse cheirando cocaína, e a cocaína jogada no chão. Fizemos a busca no local, localizamos numa planta uma porção razoável de cocaína também. Diante da situação aí, separamos os indivíduos, conversamos com o Caio, perguntamos se havia mais droga em sua casa e onde que ele morava. Ele falou que morava no CL, mesmo ali na frente onde estava, e que havia mais porção de droga em casa. Conversamos com a avó dele, ela autorizou a nossa entrada, mediante um vídeo que coloquei até no dia da ocorrência lá do flagrante. Esse vídeo já está na ocorrência. E ela autorizou a nossa entrada, acompanhou a buscas e localizamos, mas no interior lá da casa, diversas pedras de cocaína, balança de precisão e maconha. Diante da situação aí, conversamos com ela, se ela já sabia, se ela suspeitava de alguma coisa. A avó falou que suspeitava de que ele estava realizando essa traficância, porque já tem acho que era o marido dela, salvo engano, que já tinha sido preso por tráfico e tinha medo do neto estar envolvido com essas situações de tráfico e suspeitava dele. Por isso que ela autorizou a nossa entrada na casa e acompanhou todas as buscas. Diante da situação, ele foi conduzido à delegacia. Certo, de tirar algumas dúvidas com o senhor. Okay. Quando teve a denúncia, né? Denúncia de que ele indicava quem estaria traficando ou só indicava a existência de tráfico no local? Não, no momento não tinha indicação da pessoa que estava realizando a traficância no local, não. Uhum. Só indicava que alguém estaria traficando naquela localidade, é isso? Positivo. Certo. Isso foi passado pelo serviço velado para os senhores? Isso, o serviço de inteligência. Eles receberam a denúncia. Uhum. E o serviço de inteligência conseguiu apurar alguma coisa? Apurar quem seria essa pessoa? Não, eles não chegaram a apurar essas situações, não. Parece que na hora que ele recebeu a informação, já passaram para a gente foi para o local, já fizemos a abordagem, então no momento ali, a gente teve que fazer as acariações e tentar levantar o máximo de informação ali na hora. Uhum. Certo, aí o senhor disse que foi comprovado ali que Caio que estava realizando a traficância de drogas no local. Certo. O senhor disse que quando se aproximou do local, ele estava próximo de uma outra pessoa, é isso? Isso, estava com um indivíduo. Salvo engano, ele foi levado também para a delegacia por uso e porte, e eu acho que ele também foi levado para a delegacia. E no momento ele estava com a nota de R$100, que estava cheirando a droga, que segundo ele teria recebido essa droga de Caio. Tá, então quem estava com a nota era essa pessoa. Era, salvo engano, era ele que estava com essa nota. Isso mesmo. Certo. Estava cheirando com ela. Estava virado um canudinho, ele estava cheirando com essa nota. Aham. Certo. E o senhor disse que uma porção de droga teria sido dispensada, mas estava o quê? Estava solta? Você sabe dizer onde que No momento que nós chegamos, ele espalhou ela no chão, então estava toda espalhada. Essa não tinha como
fazer a apreensão dela, que já tava o pó todo jogado no chão. Aí fizemos a busca ao lado deles numa planta e encontramos uma outra trouxa com mais cocaína. Certo. Mas você sabe dizer onde que estaria essa porção que eles usariam? O que ele usaria? Não sei. A outra que nós encontramos depois A que foi dispensada, que o senhor disse que não conseguiu. no chão mesmo, nas proximidades, entre os dois. Entre os dois indivíduos. Não, essa que o senhor disse que a nota estava enrolada e que ele estava com a nota no bolso. Quando nós chegamos, um jogou a cocaína no chão e o outro escondeu alguma coisa no bolso. O que guardou no bolso foi essa nota enrolada. A droga já estava jogada no chão. Certo. Mas não deu para saber onde que essa droga estava, não, né? Porque se eles iam usar, se não estava em alguma superfície, alguma coisa assim. Pois é, salvo engano, não sei se... Eu não me recordo do detalhe onde que ela estava. Se estava no cartão, se estava no... Não me recordo desse detalhe. Uhum. E deu para ver também quem que dispensou essa porção de droga? No momento, acho que foi o Caio. Foi o Caio que jogou essa substância no chão. Certo. E o Rafael estaria ao lado dele, é isso? Isso, próximo, junto com ele. Certo. Com o Rafael foi encontrada essa nota, né? Que o senhor falou que estava... Suja com vestígio de cocaína e enroladinha, como que ele estivesse cheirando a cocaína. Certo. Tinha mais alguma coisa com o Rafael? Não, salvo engano, não. Não foi localizado mais nada. Ele chegou a admitir que estava comprando droga com o Caio? Isso, ele falou que teria pego com o Caio essa droga e que aquela nota era o que eles queriam pagar essa droga. No momento lá, ele conversou com a gente e confessou isso aí. Entendi. E na revista pessoal com o Caio, tinha alguma coisa com ele? Dinheiro, alguma embalagem, outra porção de droga? Não, negativo. Certo. Aí o senhor falou que próximo a eles havia uma planta. Outra porção. Havia uma planta nas proximidades. Ao lado dele havia uma planta no chão que, quando eu procurei no meio dessa planta, encontrei uma porção de cocaína também nesse local, com as minhas características. Aí, diante da situação, levantou mais suspeitas e resolvemos conversar com a avó dele, que já estava na porta do CL do lado. Conversamos com ela, ela autorizou, nós explicamos toda a situação, ela disse que suspeitava do que ele estava fazendo, que todo dia ele estava naquele local ali, com várias pessoas indo visitá-lo, então ela autorizou nossa entrada e pediu para a gente olhar o quarto dele. Foi onde localizamos o restante da droga. Várias pedras grandes de cocaína, balança de precisão e maconha. Certo. O senhor se recorda se essas porções de cocaína estavam embaladas? Estavam em pedras. As pedras grandes, elas estavam em pedras mesmo, empedradas. Mas e tinha muito papel. Essas ela não estavam embaladas, mas tinha muito plástico para embalar a droga. Mas a droga, ela estava em pedra. Ela estava em pedra mesmo. Entendi. O senhor disse que tinha embalagem. Como é que eram essas embalagens? Saquinhos plásticos pequenos, sacos plásticos para fazer o acondicionamento da droga. Que tipo aqueles ziplocs que fecham? Isso. Certo. E essa droga que foi encontrada lá no local, o senhor se recorda como é que ela estava acondicionada? Ela estava acondicionada em um saco plástico já. Ela já estava acondicionada no saco plástico. Eu não sei qual a característica do saco, mas ela já estava acondicionada já no saquinho plástico já. Certo. E com relação, o senhor disse que o Rafael disse que teria feito essa compra com o Caio, e o Caio negou, ficou calado com relação a essa suposta compra? No momento ele negou ali. Ele negou que havia vendido para esse indivíduo. Aí perguntamos para ele se havia mais droga na residência dele. A princípio ele negou, mas depois falou que havia uma quantidade lá também. Aí fomos até a casa dele e localizamos. Certo. E essa droga na residência, ele falou alguma coisa? No momento que a gente conversou com ele, ele falou que recebia essa droga de alguém para ele poder estar fazendo a revenda dela. Então, ele falou que essa droga a pessoa vinha, entregava para ele e ele fazia a distribuição dessa droga ali. Então, ele fazia a traficância de drogas no local.
Entendi. Tá certo. O senhor falou que foi encontrado balança também, não é isso? Isso, balança de precisão, cocaína e maconha. E essa balança estava no quarto também? Tudo no quarto. Uhum. Tava no chão, ela estava no chão do lado da cama dele, no chão, dentro de uma caixa também. Entendi. Tá certo, senhor policial. Eu estou satisfeita, não tenho mais perguntas. Muito obrigada. De nada, disponha. A defesa tem perguntas? Sim, excelência. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutora Boa tarde, doutor. Neulimar. Policial Cláudio. Policial, tarde. eu vejo que o senhor falou que a avó conversou com o senhor, a avó do Caio. O senhor conduziu a avó dele para a delegacia para ser ouvido em termos de declarações? Negativo. Não, perfeito. Quando o senhor foi para a casa dele, o senhor levou o Caio junto com vocês, com a guarnição? Negativo. Negativo. Mas Tava do essa lado, parte... a avó dele estava vendo ele do lado da gente. Sim, mas eu quero saber se o senhor levou ele para casa quando a avó autorizou o senhor entrar. Negativo. Negativo. O senhor disse, e eu já observei nos autos, que tem uma gravação da avó autorizando os senhores ingressarem na residência, certo? Positivo. E a conversa que o senhor teve com ela está gravada? Negativo. Negativo. E a partir de que momento que os senhores passaram a gravar o contato com a avó do Caio? Só depois... No momento que ela recebeu a gente na porta do apartamento. Conversamos, Certo. explicamos a situação para ela autorizar a nossa entrada na residência. E se o senhor tem gravado a partir do momento que ela recebeu os senhores na porta do apartamento, por que não consta essa gravação que ela saberia que o neto estaria traficando e estava preocupado? Não, ela não saberia, ela desconfiava. Essas informações eu não tenho que gravar, não, doutor. A situação essa daí, conversa aí com ela para a gente poder levantar o máximo de informação possível da situação. Perfeito. Mas então o senhor interrompeu a gravação e continuou. Não é uma gravação ininterrupta. Não, doutor, porque é o seguinte, entenda. A minha gravação foi para explicar para ela o que estava acontecendo no local. Doutor Ricardo. Sim, excelência. Se eu só perguntar, você tem que deixar ele responder. Estou deixando, excelência. Pois é, o Você senhor estava explicando. Pode ficar, sargento. Pois é, a minha gravação foi para explicar para ela por que a abordagem, o que estava acontecendo, o que foi localizado e se ela autorizava a gente entrar na residência para ver se havia mais drogas. Acabou. Ela autorizou, a minha gravação cessou. Eu vou fazer o meu serviço de localizar a droga no estabelecimento. E ela acompanhou a gente, toda a abordagem no local foi acompanhada por ela e ela localizou junto com a gente todo o local. E ela ficou surpresa com a situação também. Então a gravação foi para adentrar a residência. Perfeito. Então, só até o momento que autoriza entrar, depois encerrou, entendi. Positivo. Perfeito. Policial, quando os senhores chegaram nesse local lá, parece-me que é atrás do China Brasil, antes dos senhores proceder à abordagem, os senhores ficaram observando aquelas pessoas à distância ou já chegaram abordando? Não. A nossa equipe tática ela não observa pessoas à distância, não. A gente chega e aborda e pronto. Perfeito, então, perfeito. Quando nós recebemos a denúncia do Serviço de Inteligência que haviam pessoas, a eles receberam essa informação, que haviam pessoas em situação típica de tráfico de drogas. Nós já chegamos no local e fizemos a abordagem, assim, de flagrancial. Perfeito. E os agentes do Serviço de Inteligência passaram lá por aquele local, estiveram naquele local? Desconheço. Esse é o serviço deles lá de informação, eu não entro em detalhes do serviço deles, não. Perfeito. É porque é o seguinte, olha só, beleza, tudo bem. Quando o senhor chegou para fazer a abordagem, aquelas duas pessoas consumiam droga. Isso é uma pergunta ou o senhor está afirmando? Estou perguntando. Sim, estavam com situação típica de tráfico de drogas. Não, a pergunta então tá. Então eu vou lhe fazer... passando um objeto para outro e um recebendo um objeto do outro. Para mim é uma situação típica de tráfico de drogas. Se estavam consumindo ou não, aí só a perícia que vai constatar lá um laudo ou um exame que fizer com eles. Perfeito. Mas o senhor não disse à doutora promotora que tinha uma nota de dinheiro enrolado, suja de droga, e que quando então o senhor... já está no alto, o que eu disse já está no alto, então, doutor. Excelência, posso perguntar? Se o senhor permitir? Pode. Obrigado.
Tá. O senhor acabou de me dizer que não fizeram observação, chegaram e procederam à abordagem. Aí, o senhor disse à doutora promotora que, ao observar aquelas pessoas, chegaram e abordaram. Encontrou uma nota de 100 reais enrolada, suja de cocaína, e um deles, jogou a cocaína espalhada no chão. Doutora perguntou para o senhor onde é que eles consumiam a droga. E o senhor falou, eu não me lembro se num cartão ou se em alguma outra coisa. Não, E a ele minha disse que pergunta... não viu se era cartão ou era outra coisa. Isso, não viu, mas que estava Aí consumindo. disse que um jogou a droga para um lado e o outro colocou No o bolso. dinheiro enrolado no bolso. Sim. A droga que... Vou mudar a pergunta. A droga que foi jogada ao chão estava embalada? Não, doutor, não estava embalada, não, doutor. Eu falei que ela Doutor estava Ricardo, ele espalhada no falou, chão. A embalada foi inclusive, que ela ficou localizada. espalhada e não tinha como juntar. Isso, não perfeito. estava embalada. Aí ele falou que próximo, numa planta, que teria encontrado Uma outra porção de porção. droga. Ah, tá. O senhor não ouviu. Então, no momento da abordagem, eu vou perguntar para o senhor uma pergunta. No momento da abordagem, aquelas duas pessoas consumiam drogas? Doutor, se já haviam consumido, aí não tem como Consumiam. provar. Não tem como eu falar que já consumiram. Que a droga foi pro chão e a nota estava com ele na mão, como se ele estivesse preparando os atos preparatórios para fazer o consumo da droga. Então não tem como eu provar para o senhor que já consumiram, se não consumiram. O senhor presenciou naquele dia alguém entregando droga para alguém? Negativo. Não presenciou. Não, negativo. Perfeito. O senhor acompanhou a oitiva do Rafael perante a autoridade policial? Também negativo. Não. Lá, a autoridade policial lá faz o serviço conforme as doutrinas dele lá, não é a nossa, não. Na delegacia, em algum momento, o Rafael apontou ao delegado o Caio como quem teria fornecido a ele a droga que ele consumia? Também não tenho ciência dessa informação, doutor. Perfeito. Aí é com o delegado. Perfeito. O senhor questionou lá na hora de quem era aquela nota de 100 reais? Não me recordo desse detalhe. Não se recorda. O senhor sabe me dizer dos dois quem primeiro chegou naquele local? Também não, doutor. Não sabe? Não. Doutor Ricardo, Dá vontade, o senhor, desculpa, nem Não. intervir nas suas perguntas, mas é porque eu anotei, você sabe que é um hábito meu de anotar Claro, tudo que é falado, perfeito. e o sargento disse o seguinte, que no dia lá, era dia 12/12 de 2023, por volta de 23h40, o Serviço de Inteligência informou que havia 2 indivíduos fazendo a traficância de drogas na quadra 1, CL17, de Sobradinho. Aí eles, diante da informação, eles se dirigiram ao local. E ele disse que, quando chegou, viu 2 pessoas em situação suspeita e abordou. Aí disse que um pegou, os 2 estavam com coisa na mão. Um pegou uma coisa no bolso, que depois ele viu Sim. que era a cédula, Enrolada. e dispensaram a droga. Tanto é que a doutora Neurimar perguntou se foi recolhida. Ele disse, não, estava toda espalhada. Perfeito. Aí ele disse que fez a busca lá próxima e achou Então, quando ele já foi seguindo a informação da inteligência. Ele não foi lá fazer serviço Sim, que foi o excelência. que ele falou. Não é Não, só isso, só porque é só para saber se ele tem apurado quem chegou primeiro, porque pelas peças processuais nós conseguimos identificar quem chegou primeiro no local. Policial, o senhor conhece o sargento Rômulo e Reginaldo? Positivo, são do serviço de inteligência. E foram eles que entraram em contato com o senhor naquele dia? Se foram eles que estavam de serviço, sim, foram eles. Foram eles. Eles estiveram lá no local? Não me recordo. Passaram por esse local? Também não me recordo. Eles costumam... Serviço de inteligência é um serviço velado, ele não aparece no local de abordagem. Mas como é que o serviço de inteligência, que é um policiamento velado, é um policiamento que não são conhecidos na cidade, vai aparecer no local de abordagem, doutor? Excelência, está escrito no depoimento dele, excelência.
Eu estou perguntando com base no que ele narrou perante a autoridade policial. É só pergunta bem... Não, só um minuto, então. Deixa eu À só ver vontade, aqui. Silêncio. O que ele falou aqui foi que no dia 12/12/2023, por volta das 23h40, o depoente encontrava-se realizando serviço de patrulhamento com a viatura caracterizada do prefixo 4351, em companhia do soldado Yuri Magno Siqueira Lima, que foram acionados via ligação WhatsApp pelos policiais militares em serviço velado de patrulhamento, sargentos Rômulo e Reginaldo, de que havia avistado dois indivíduos em atitude suspeita de venda de drogas Isso. atrás do China Brasil, Então, eles passaram situado por lá. Não, quem passaram por lá não foram eles. O Rômulo e o Foram... Reginaldo. Então, Isso que eu perguntei para ele, Excelência. Isso que eu é porque o que Pois é, ele doutor, falou é ainda não que entendi a ele pergunta do recebeu a senhor. informação. Então, eu perguntei para ele, Excelência, se o Rômulo e o Reginaldo teriam passado pelo local. Ele falou que serviço velado não vai em local, que é velado. Era esse Não, meu ele questionamento. não falou isso, não, doutor. Porque ele disse que o serviço velado Gravado. é que está gravado. Doutor, o senhor sabe que, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, Sim, não Excelência. é da minha característica deturpar a verdade dos fatos, diferente de outras pessoas que agem dessa forma. O que foi dito aqui é Eu que tava... ele recebeu a informação. Sim, Excelência. Ele E recebeu a ele falou, informação. tá aqui, tem aqui Ele está recebeu. gravado realmente. Sim, ele E ele recebeu a falou que o informação. serviço velado não é Recebeu de uma ir lá denúncia. e ficar aparecendo. Não, ele disse que o serviço velado recebeu uma denúncia e avisou para eles. E aí eu estou questionando a presença do serviço velado lá no local. Doutor, Quando você só não, um só- momentinho. Pode ser. O Rafael adentrou aqui no cantinho. Pode prosseguir. Tá, questão superada. Questão superada. Ricardo, o serviço velado para o senhor é o quê? Não, Excelência, eu sei o que é Então, o só para serviço velado. entender. Entendeu? Não, são policiais que vão aos locais da Polícia Militar descaracterizado que faz um serviço de investigação para os policiais procederem à abordagem. Na minha humilde opinião, é o que eu me deparo nos processos cotidianamente. Não, é isso. Sim. Agora eu perguntei para o policial se o policial do serviço velado esteve no local, passou pelo local, ele teria respondido que não. Quando Vossa Excelência Isso não pediu me para recordo que eles passaram pelo local, não, doutor. Eu falei para o só um senhor, minuto, eu policial. não tenho essa informação. Eles receberam a informação, passaram para o serviço tático, e o serviço tático que fez a abordagem. Tá, Então, se eles passarem e confirmar a situação, eu não tenho ciência dessa situação. Que o policial está me respondendo. Então, policial, o senhor leu o seu depoimento perante a autoridade policial? Na hora, nós fizemos o depoimento lá, doutor. Claro que O fizemos. senhor leu o seu depoimento? Eu faço a leitura novamente. doutor. Por que o sargento, senhor disse lá que os policiais do serviço velado passaram pelo local e hoje o senhor Passaram não está dizendo? informação para a gente, doutor. Não. Está escrito no seu depoimento. doutor Ricardo, Sem mais perguntas. eu vou fazer a leitura novamente, de uma forma pausada e detida aqui, no dia 12 de dezembro de 2023, por volta de 23h40, o depoente encontrava-se realizando serviço de patrulhamento com a viatura caracterizada de prefixo 4351, em companhia do soldado Yuri Magno Siqueira de Lima, quando foram acionados via ligação telefônica, WhatsApp, pelos policiais militares em serviço velado de patrulhamento, sargentos Rômulo e Reginaldo, de que haviam avistado dois indivíduos em atitude suspeita de venda de drogas, sim, doutor, atrás do China Brasil, situado na quadra 1, CL17, Sobradinho, DF,
que no local apontado avistaram o conduzido, o Caio Tavera Garcia, ao lado do usuário Rafael Rodrigo Bonfim Pires da Silva. Sargento, é sobre esse ponto aqui que o doutor Ricardo está perguntando ao Entendi. senhor, que pelo que foi informado pelo senhor, os dois sargentos que seriam do policiamento velado teriam passado no local, verificado a ação e passado a situação para o policiamento ostensivo e ir até o local. É esse ponto aí que o doutor Ricardo está Entendi, pedindo para você excelência. esclarecer. Entendeu? Entendi. Pois é, nessa situação aí, excelência, realmente eles ligaram para a gente, falaram que avistaram os indivíduos, estava indivíduo atrás do CL e tal. Nós deslocamos para o endereço, constatamos que os indivíduos estavam lá e fizemos a abordagem. Então, pelo que o doutor está perguntando aí, eles devem ter passado lá mesmo e constatado a situação, para passar a informação para a gente. Então, nós repassamos o que eles passaram para a gente colocou em depoimento também, que eles passaram e avistaram os indivíduos. E que nós fizemos a abordagem. Mas aí, como tem o depoimento deles, eles vão esclarecer aí para os senhores se passaram, se viram, quem chegou primeiro, quem não chegou. Que nós chegamos no local, fizemos a abordagem segundo a informação que eles passaram para a gente. Ricardo? O senhor conhecia o Caio antes, policial? Negativo. O senhor viu um guardando o dinheiro e o outro jogando a droga que consumia ao chão, que estava espalhada. E a outra droga que vocês acharam na planta, o senhor viu alguém dispensando aquela droga? Negativo. Sem mais Estava no perguntas, local excelência. já. Sem mais perguntas, excelência. Muito obrigado. Sargento, dando continuidade à pergunta do doutor Ricardo, em relação a essa busca feita lá no perímetro, era próximo, era distante o local em que a droga foi encontrada e era do mesmo tipo? Do mesmo tipo, por volta um metro e meio deles. Estavam numa planta atrás do Caio. Uhum. A CL17 é longe, é próximo da CL15? Não, uma colada com outra, é só o beco. Então tem um beco, o CL15 é onde ele mora, salvo engano, que é bem na esquina, e o beco, aí tem esse beco no meio. Então eles estavam entre esses dois becos mais debaixo do CL17, que é atrás do China Brasil. Você não compartilha o vídeo juntado aí, por gentileza? Não entendi? Aqui, doutor. Não, com o secretário. Só um momentinho. Boa noite, qual é o nome da senhora? Maria Helena. A senhora é o quê, do Caio? Não, Avó. Avó, né? Dona Maria Helena, é o seguinte, o Serviço de Inteligência levantou informação de que o Caio, ele estava realizando tráfico de drogas aqui, próximo ao prédio da senhora. Foi localizado uma quantidade de droga nas proximidades dele, e segundo o pessoal, havia mais droga na casa da senhora. A senhora tem ciência de que havia essa droga na casa da senhora? Não, né? A senhora autoriza os policiais a dar uma busca na casa da senhora, ver se localiza essa droga? Sim. Ok, muito obrigado. Pessoal, após essa autorização, é que vocês procederão às buscas. Positivo, excelência. Só uma dúvida. Quando daquela gravação, o senhor falou que o Serviço de Inteligência teria apontado o Caio como uma pessoa que estaria praticando a traficância ali. Quando os sargentos lá passaram a informação para o senhor, eles passaram identificando a pessoa ou só dizendo que eram pessoas sem passar características?
Dois indivíduos e um com características do Caio, no momento lá, eu não me recordo qual que situação, e ele estava nessas proximidades ali já há muitos outros dias também, segundo essa pessoa que denunciou para eles. Falaram que tinha esse entre e sai de indivíduos ali nesse local, que as características desse indivíduo eram o que estava realizando a traficância. E no dia aí que eles falaram, o que estava com essa característica era do Caio. Por isso que nós conversamos com o Caio, perguntamos onde eles moravam e levantamos mais situações sobre a situação. Uhum. No auto de apresentação e apreensão, no 605 de 2023, o item 1 são 4 porções de substância branca envolta em plástico transparente, aparentando ser o tóxico conhecido como cocaína. E depois tem uma porção de substância branca em pó envolta em saco plástico transparente, aparentando ser o tóxico cocaína. Essas 4 porções, elas foram encontradas aonde? Não entendi, excelência? No item 1, tem 4 porções de um pó branco. Eles foram encontrados aonde? As porções foram localizadas na residência de Caio. Aí As no item porções em 2, pedra. tem uma porção de substância branca em pó, aparentando ser cocaína. Essa aqui foi a que foi encontrada Isso, na... essa foi encontrada na planta, lá nas proximidades dele. E esses R$ 100 aqui, tem duas O que eles o porções... que estava na posse deles. Essas 2 porções aparentando ser maconha foram encontradas aonde? No quarto também. E a balança de precisão também no quarto dele. E foram encontrados saquinhos também na casa, lá no quarto? Sim, foram encontrados alguns saquinhos também. Uhum. Tá bom, obrigado, eu agradeço, senhor. Disponha, Doutor, Hum. antes